A fazenda Santa Cruz do Ribeirão erguia-se sobre as colinas vermelhas de Minas Gerais como uma ferida aberta na paisagem. Era o ano de 1700 e aquelas terras eram conhecidas em toda a capitania, não pela riqueza que produziam, mas pela crueldade de seu dono. O coronel Domingos de Almeida Bragança era um homem de olhos frios e voz que cortava como chicote. Para ele, os 150 escravos que trabalhavam sua propriedade não eram gente, eram ferramentas. E ferramentas que, se quebrassem, seriam descartadas sem piedade. Naquela manhã de junho, uma névoa densa cobria os canaviais. Os escravos já estavam no campo desde antes do amanhecer, costas curvadas sob o sol que começava a nascer. O feitor Antônio circulava entre eles, chicote sempre pronto, encontrando prazer no medo que sua presença causava. Mas algo estava diferente naquele dia. Os mais velhos sentiam um arrepio inexplicável. Era como se o ar carregasse um presságio. Na casa grande, o coronel tomava café em porcelana fina, enquanto sua esposa, Dona Mariana, bordava em silêncio. Os 3 filhos completavam o quadro da família. Francisco, o primogênito arrogante. Sebastião, violento e dado à bebida. E Helena, a caçula de 16 anos, única que ainda demonstrava alguma humanidade. O que eles não sabiam era que, naquele exato momento, um homem caminhava pela estrada empoeirada em direção à fazenda. Um homem alto, marcado por cicatrizes antigas, olhos que já haviam visto o inferno. Seu nome era Adalberto. 15 anos antes, Adalberto fora o escravo mais forte da Santa Cruz. Nascido naquelas terras, filho de africanos, ele conhecia cada palmo daquele solo. Mas Adalberto não era apenas forte, era inteligente, observador e guardava no coração algo que o coronel jamais conseguira arrancar: esperança. Essa esperança ganhara forma quando conheceu Dandara, uma jovem de olhos que brilhavam mesmo na escuridão. Casaram-se em segredo, segundo os costumes ancestrais. Daquela união, nasceram 2 filhos: Tomás, menino esperto de 8 anos, e Luísa, menina de 5 com um sorriso capaz de iluminar até mesmo aquele lugar de trevas. Adalberto trabalhava cada dia com um propósito. Um dia, compraria a liberdade de sua família. Guardava cada moeda, cada objeto de valor. Era um sonho impossível, mas era seu sonho. Até aquela noite maldita de 1685. O coronel recebera visitas importantes, fazendeiros, autoridades coloniais. Houve banquete, bebida, risadas altas. E então, por puro entretenimento, o coronel decidiu que precisava de um espetáculo para seus convidados. Mandou trazer Tomás e Luísa. As crianças foram arrastadas enquanto Adalberto e Dandara gritavam. Tentavam impedir, mas foram contidos por capatazes. O coronel, embriagado pelo vinho e pelo poder, acusou as crianças de roubo. Uma mentira, todos sabiam. O chicote silvou no ar. Tomás, tentando proteger a irmã, recebeu golpe após golpe até desabar. Luísa gritava. E então veio o silêncio. Um silêncio terrível. Dandara conseguiu se soltar e correu para os filhos. Quando se ajoelhou ao lado dos corpos imóveis, algo nela se quebrou. Ergueu os olhos para o coronel e naquele olhar havia tanto ódio que até os convidados sentiram desconforto. Ela amaldiçoou o coronel. Gritou palavras em sua língua ancestral, palavras de justiça, de vingança, de um acerto de contas que viria. O coronel mandou silenciá-la. O feitor não hesitou. Mais chicotadas, mais violência, até que Dandara também caiu ao lado dos filhos. Adalberto viu tudo, cada segundo gravado em sua alma como cicatrizes eternas. Quando o soltaram, arrastou-se até a família. Tomás e Luísa já haviam partido. Dandara ainda respirava, fracamente. Com suas últimas forças, segurou a mão de Adalberto e repetiu a maldição, fazendo-o jurar que não deixaria aquilo sem resposta. Naquela mesma noite, Adalberto desapareceu. Diziam que fugira para o mato, que provavelmente morrera.
O coronel mandou procurá-lo por alguns dias, mas logo perdeu interesse. Um escravo a menos. Mas Adalberto não morrera. Sobrevivera nesses 15 anos em um quilombo escondido nas montanhas, onde aprendera a liderar, a planejar, a organizar. E agora voltava, não como servo, mas como a encarnação da maldição que Dandara pronunciara. Ele alcançou as senzalas ao anoitecer por caminhos secretos que conhecia desde jovem. Aproximou-se de um velho que descansava encostado à parede. "Você é Adalberto?" sussurrou o velho incrédulo. "Diziam que estava morto." "Estive", respondeu Adalberto, "mas os mortos às vezes voltam para acertar contas." Naquela noite, Adalberto revelou seu plano aos escravos. Não era fuga simples. Não era vingança brutal e imediata. Era algo mais profundo. Queria que o coronel e sua família sentissem na própria pele cada gota do sofrimento que impuseram. Queria transformar a fazenda Santa Cruz no espelho invertido do que sempre fora. Um lugar onde os antigos senhores provariam do mesmo veneno que administravam. Precisaria de tempo, paciência e ajuda, e principalmente que ninguém suspeitasse até ser tarde demais. Na casa grande, o coronel dormia tranquilo, sem imaginar que a sombra de um passado que julgava enterrado já estava dentro dos muros. A engrenagem da vingança começara a girar, lenta e inexorável. E em algum lugar entre sono e vigília, ele teve um sonho perturbador. Uma mulher de olhos ardentes pronunciava palavras incompreensíveis e 3 figuras, 2 crianças e um homem, caminhavam em sua direção através de um campo em chamas. Acordou sobressaltado, suado, mas afastou aquilo como efeito do vinho. Homens como o coronel Domingos não acreditavam em maldições. Acreditavam apenas no poder de suas posses e na força de seus chicotes. Esse seria seu maior erro. Se você quer descobrir o que acontece a seguir, não esqueça de curtir e seguir o canal para não perder os próximos capítulos. Adalberto passou as primeiras semanas observando, preparando. Durante o dia, permanecia escondido em uma cabana abandonada no limite da propriedade. À noite, movia-se pelas sombras, conversando com os escravos, ganhando confiança, identificando aliados. A fazenda tinha agora 150 cativos. Todos carregavam histórias de dor. Adalberto ouvia cada relato, memorizando nomes, detalhes que seriam úteis. Identificou as figuras-chave. Joaquim, carpinteiro com acesso à casa grande, Benedita, cozinheira que preparava as refeições da família, Miguel, jovem que cuidava dos cavalos e conhecia cada movimento dos filhos do fazendeiro. Mas precisava de mais. Precisava entender como a fazenda funcionava 15 anos depois. Descobriu algo crucial. O coronel não estava tão poderoso quanto aparentava. Suas dívidas cresceram. A produção caíra. Francisco jogava e perdia fortunas. Sebastião bebia demais. Apenas Helena parecia ter alguma consciência. Foi através de Benedita que começou a primeira fase. Ela levou à casa grande o café da manhã com uma erva especial, inofensiva em pequenas doses, mas que causava sonhos perturbadores e mal-estar constante. O coronel começou a ter noites agitadas. Sonhava com vozes de crianças, via sombras, acordava com sensação de mãos invisíveis. Durante o dia, sentia-se cansado, irritável, mais cruel que o normal. Mas não era apenas no corpo que Adalberto atacava. Joaquim começou a fazer modificações nas ferramentas, pequenos defeitos que as faziam quebrar com frequência. Portas da casa grande começaram a ranger à noite. Telhas, tábuas, tudo sabotado para criar atmosfera de decadência. Miguel relatava que os cavalos estavam inquietos. Adalberto deixava rastros de predadores próximos aos estábulos, fazendo barulhos que deixavam os animais nervosos. O coronel, supersticioso, começou a se perguntar se algo errado estava acontecendo. Na terceira semana, Adalberto decidiu se mostrar, mas não como ele mesmo. Usando roupas de tropeiro,
Apresentou-se oferecendo serviços como intermediário comercial. O feitor Antônio não o reconheceu e o levou ao coronel. Adalberto entrou na Casa Grande pela primeira vez em 15 anos. Cada passo reacendeu memórias dolorosas, mas manteve o rosto impassível. O coronel parecia mais velho, cansado. Olhos com bolsas escuras, tremor leve nas mãos. "Por que haveria de confiar em um estranho?" perguntou o coronel. "Porque o senhor precisa de ajuda", respondeu Adalberto. "Ouvi que a produção não vai bem. Posso conectá-lo a mercados novos, mas preciso ver como funciona a operação." O coronel, atingido no orgulho, mas ciente das dificuldades, concordou em deixá-lo observar por alguns dias. Isso deu a Adalberto acesso total. Durante o dia, circulava abertamente. À noite, reunia-se com os escravos, refinando o plano. O momento crucial chegou quando Adalberto descobriu que o feitor Antônio desviava parte da produção, verdade que conhecera através dos escravos. Quando apresentou as evidências, a fúria do coronel foi terrível. Antônio foi demitido em desgraça. E quando o coronel pediu indicação de novo feitor, Adalberto apresentou um quilombola disfarçado de capataz experiente, mas secretamente do seu lado. Com o novo feitor, mudanças sutis começaram. Castigos diminuíram, comida melhorou levemente, pequenas concessões. O coronel, convencido de que isso traria produtividade, não percebeu que permitia a Adalberto consolidar poder sobre os cativos. Mas havia resistência. Escravos brutalizados por tanto tempo não acreditavam que mudança fosse possível. Foi então que Adalberto compartilhou sua história completa em uma reunião secreta à luz de velas. "Não vim para matar o coronel", disse. "A morte seria misericórdia rápida demais. Vim para fazer com que ele e sua família vivam o que nós vivemos. Para que sintam correntes, humilhação, desespero de não ter controle. Vim transformar esta fazenda no espelho invertido." Uma mulher idosa perguntou: "Como faremos isso sem morrer?" Adalberto sorriu, triste, mas determinado. "Com paciência, com inteligência. Eles nos subestimam, sempre subestimaram. Pensam que somos incapazes de planejar. Esse é o erro deles. E será sua ruína." Acontecimentos estranhos começaram a assolar a família. Francisco perdeu a aposta grande e foi pressionado por credores. Sebastião caiu do cavalo, Cela enfraquecida e quebrou o braço. Dona Mariana via vultos, ouvia sussurros. E o coronel continuava com aqueles sonhos. Todas as noites, a mesma mulher apontando para ele. Acordava gritando, suado. Padre Inácio foi chamado para benzer a casa, mas nada mudou. Piorou quando o crucifixo do coronel foi encontrado virado de cabeça para baixo. Aparentemente impossível, criando impressão de forças sobrenaturais. Helena expressou o que todos pensavam. "Pai, e se estivermos sendo punidos?" O coronel explodiu. "Punidos? Somos senhores. Deus nos deu autoridade. Não há punição." Mas mesmo gritando, sua voz tremia. No fundo, começava a duvidar. Então aconteceu o evento que mudaria tudo. Uma noite, o coronel acordou sem conseguir se mover. A erva de benedita, em doses calculadas ao longo de semanas, causou paralisia temporária. Ele via, ouvia, sentia, mas não gritava, não chamava ajuda. Uma figura entrou. À luz da lua, reconheceu o tropeiro. Adalberto aproximou-se, voz sem respeito, fria como justiça adiada. "Boa noite, coronel. Ou devo chamar pelo que realmente é, assassino, destruidor de famílias." O coronel tentou falar, mas apenas gemeu. "Você não me reconhece? Eu era Adalberto, marido de Dandara, pai de Tomás e Luísa. Lembra? 2 crianças que matou para entreter convidados bêbados?" Os olhos do coronel se arregalaram com terror. "Não vou matá-lo, ainda não. Primeiro vai experimentar ser impotente, ter vontade anulada, estar à mercê de outro. E depois verá sua família passar pelo mesmo, e sua fazenda, e tudo que construiu sobre sofrimento alheio." Adalberto inclinou-se. "A maldição de Dandara está se cumprindo, e não há nada que possa fazer para impedi-la." Quando amanheceu,
o efeito passou. O coronel gritou por guardas, mandou prender o tropeiro, mas Adalberto desaparecera, e com ele metade das ferramentas, cavalos e 10 escravos. Uma mensagem ficou no portão, escrita com carvão. O primeiro pagamento foi cobrado, muitos outros virão. Se essa história está te prendendo, já deixe seu like e acompanhe o canal para não perder nada dessa aventura. O desaparecimento desencadeou caos. O coronel convocou capitães do mato, ofereceu recompensas, mobilizou milícias. Mas Adalberto conhecia aquelas terras melhor que qualquer rastreador. O que o coronel não percebia era que a verdadeira ameaça estava dentro dos muros. Os escravos que ficaram tinham instruções específicas. Benedita continuava na cozinha, ervas administradas com precisão. Joaquim fazia reparos que eram preparações. Miguel servia como mensageiro secreto entre fazenda e quilombo. As semanas após a fuga foram de paranoia absoluta. O coronel contratou mais guardas, reforçou correntes, aumentou castigos, mas cada ação brutal alimentava o fogo que Adalberto acendera. Então começaram os acidentes. Francisco cavalgava quando seu cavalo foi picado. O animal disparou. Francisco foi lançado contra a árvore. Quebrou 3 costelas e braço esquerdo. Seus credores ficaram impacientes. Ameaças chegaram à fazenda. Sebastião acordou com mão inchada e dolorida. Infeccionou rapidamente. Semanas com febre, delirando. Quando recuperou, a mão ficou com mobilidade reduzida permanentemente. Dona Mariana começou a ouvir vozes, sussurros em dialetos africanos vindos das paredes, cantos como lamentos. Seu estado mental deteriorou. Passou a rezar compulsivamente, ver demônios, gritar que estavam condenados. Apenas Helena permanecia relativamente intocada, mas ela via tudo desmoronando e começava a questionar. À noite, escondida, ela descia às senzalas e conversava com os escravos, tentando entender. Foi assim que conheceu a verdade sobre o passado de seu pai. Um velho escravo contou-lhe sobre Dandara, Tomás e Luísa, sobre aquela noite terrível de 1685. Helena chorou, pela primeira vez compreendendo a extensão dos horrores cometidos sob o teto de sua própria casa. Enquanto isso, a situação financeira piorava. As safras continuavam fracassando por sabotagem sutil. Os credores de Francisco começaram a ameaçar tomar a propriedade. O coronel, desesperado, começou a vender escravos para pagar dívidas, exatamente o que Adalberto queria. Cada escravo vendido era, na verdade, libertado secretamente por compradores que eram aliados do quilombo. A fazenda sangrava recursos e mão de obra simultaneamente. Foi então que Adalberto retornou, mas desta vez não sozinho. Em uma noite sem lua, ele e 50 quilombolas cercaram a fazenda. Não vieram com armas de fogo, vieram com algo mais poderoso: conhecimento, organização e determinação absoluta. Entraram silenciosamente, dominaram os guardas sem matar ninguém. E quando o coronel acordou, encontrou-se amarrado em sua própria cama. Toda a família estava presa: Francisco, Sebastião, Dona Mariana. Apenas Helena foi poupada, a pedido dos próprios escravos que testemunharam sua mudança. Adalberto entrou no quarto do coronel. Desta vez, o fazendeiro estava completamente consciente, completamente aterrorizado. "Lembra de mim agora?" perguntou Adalberto. "Lembra da noite em que matou meus filhos?" O coronel tentava falar, implorar, mas Adalberto ergueu a mão. "Hoje começa sua verdadeira punição. Não vou tirar sua vida, vou tirar tudo o mais: sua liberdade, sua dignidade, seu lugar no mundo." E então aconteceu algo que ninguém jamais imaginaria possível naquele Brasil colonial de 1700. A inversão completa dos papéis. Os documentos de propriedade da fazenda foram queimados.
O coronel e seus filhos foram levados para as senzalas. Agora seriam eles a dormir nas mesmas tábuas de madeira dura, a comer da mesma comida escassa, a trabalhar sob o mesmo sol cruel. Os escravos, por sua vez, foram declarados livres. Alguns partiram imediatamente. Outros, sem ter para onde ir, decidiram ficar. Mas agora, como trabalhadores livres, recebendo parte dos lucros, tendo voz nas decisões. E Dalberto não se proclamou novo dono. Em vez disso, estabeleceu um conselho onde todos tinham voto igual. A Fazenda Santa Cruz se tornaria algo nunca visto antes. Uma comunidade dirigida por ex-cativos. Nos primeiros dias, o coronel Domingos se recusava a trabalhar. Gritava sobre leis, sobre autoridades, sobre Deus e ordem natural. Mas suas palavras ecoavam vazias. Ninguém vinha salvá-lo. As autoridades coloniais, quando informadas, assumiram que fora apenas mais uma rebelião escrava fracassada que resultou na morte do fazendeiro. A fazenda era remota demais para a investigação detalhada. Francisco e Sebastião também resistiam, mas a fome e a sede eventualmente os dobrava. Pela primeira vez em suas vidas, tiveram que plantar, colher, carregar peso sob o sol. Dona Mariana, já fragilizada mentalmente, simplesmente se recolheu em silêncio, murmurando orações sem fim. Helena foi a única poupada do trabalho forçado. Adalberto, lembrando-se de que ela demonstrara alguma humanidade, ofereceu-lhe escolha: partir com algum dinheiro e refazer a vida, ou ficar e ajudar na transformação. Para surpresa de todos, ela escolheu ficar. Preciso fazer o que puder para reparar os pecados de minha família, disse ela. Os meses seguintes foram de ajuste brutal. O coronel e seus filhos aprenderam o significado de cada calo, cada músculo dolorido, cada humilhação. Aprenderam o que significava depender da generosidade alheia para cada refeição. E Adalberto observava tudo, lembrando-se de Dandara, de Tomás, de Luísa. A vingança tinha gosto amargo, mas necessário. E se você quer continuar descobrindo o que acontece, siga o canal agora. Cada capítulo traz novas revelações. 6 meses haviam passado desde a inversão. A Fazenda Santa Cruz era agora irreconhecível. Onde antes havia senzalas superlotadas e casa grande opulenta, agora havia moradias modestas, mas dignas para todos. Os antigos escravos trabalhavam a terra, mas agora por escolha, recebendo parte dos lucros. Organizavam-se em turnos justos, cuidavam uns dos outros, construíam algo que jamais tiveram: comunidade verdadeira. E o coronel Domingos? Ele se tornara a sombra do homem que fora. Suas mãos, antes macias e ornadas com anéis, agora eram calejadas e sangravam frequentemente. Suas costas, antes eretas com arrogância, agora se curvavam sob o peso de sacos de grãos. Mas o pior não era o trabalho físico, era a humilhação constante de depender daqueles que antes desprezava. Era acordar cada manhã sabendo que não tinha controle sobre nada. Era a sensação de ser propriedade de outro. Adalberto não batia nele, não precisava. A realidade da situação era castigo suficiente. Mas havia regras. Trabalhar das primeiras luzes até o pôr do sol, comer apenas o que lhe fosse dado, dormir onde lhe fosse designado, falar apenas quando lhe perguntassem. As mesmas regras que ele impusera a centenas de pessoas ao longo de décadas. Francisco, o filho mais velho, foi quem quebrou primeiro. Certa noite, após dia particularmente exaustivo, ele se ajoelhou diante de Adalberto e implorou perdão. Chorou como criança, confessou seus pecados, suplicou por misericórdia. Adalberto olhou para ele longamente. Você se arrepende do que fez ou apenas do que está sofrendo agora? Francisco não soube responder. Volte ao trabalho, disse Adalberto, voz sem emoção. Sebastião seguiu caminho diferente. A raiva cresceu nele como câncer. Planejava escapar, planeava vingança, passava noites desenhando mentalmente como recuperaria tudo.
Mas seu corpo, enfraquecido por meses de trabalho, ao qual não estava acostumado, não cooperava. E sempre que tentava algo, era impedido, não por violência, mas pela vigilância constante dos ex-escravos que conheciam bem os sinais de rebelião. Foi durante esse período que algo inesperado aconteceu. Uma autoridade colonial finalmente apareceu na fazenda. O capitão mor da região, acompanhado de soldados, chegou uma tarde investigando rumores sobre a mudança de mãos da propriedade. Era homem corpulento, bigode espesso, olhos que haviam visto muita coisa e se surpreendiam com pouco. Adalberto o recebeu com calma calculada. Havia se preparado para esse momento. Ouvi dizer que o coronel Domingos morreu, disse o capitão mor, estudando Adalberto, e que suas terras foram redistribuídas. O coronel Domingos está bem vivo, respondeu Adalberto. Gostaria de vê-lo? A confusão no rosto do oficial foi momentânea. Adalberto mandou chamar o coronel, que apareceu sujo de terra, magro, irreconhecível. O capitão mor ficou boquiaberto. O que aconteceu aqui? Foi então que Adalberto jogou sua carta mais arriscada. Apresentou documentos falsificados, mas convincentes, que mostravam que o coronel havia perdido a fazenda em dívidas de jogo, que a propriedade fora vendida legalmente para um consórcio de comerciantes livres, que o coronel, arruinado e sem opções, aceitara trabalhar como trabalhador comum para pagar parte de suas dívidas. Os documentos tinham selos falsos, assinaturas imitadas, mas eram elaborados o suficiente para criar dúvida. E Adalberto sabia algo crucial. O capitão mor não queria problemas. Investigar profundamente daria trabalho, custaria recursos, poderia expor corrupção de outros fazendeiros da região. E o coronel confirma isso? Perguntou o oficial cético. Todos os olhares se voltaram para Domingos. Ele poderia denunciar tudo ali, chamar aquilo de mentira, pedir ajuda das autoridades. Mas quando abriu a boca, percebeu algo terrível. Se contasse a verdade, se revelasse que fora dominado por ex-escravos, seria motivo de chacota por toda a capitania. Sua reputação, única coisa que ainda lhe restava mesmo em condição degradada, seria destruída. Senhores de engenho não eram vencidos por cativos. Isso simplesmente não acontecia. E havia outro medo. Se as autoridades interferissem, se tentassem reverter a situação pela força, o que Adalberto e os quilombolas fariam? Tomariam a fazenda completamente, desapareceriam nas montanhas e ele nunca mais veria sua família. Então, com voz rouca de quem engole veneno, o coronel Domingos disse: "É verdade, perdi tudo." O capitão mor observou-o longamente, desconfiado, mas finalmente acenou. "Que sirva de lição. O jogo é pecado que destrói até os mais poderosos." Virou-se para Adalberto. "E vocês, novos proprietários, certifiquem-se de que a produção continue. A coroa espera seus tributos." "Naturalmente", disse Adalberto. Quando os soldados partiram, o coronel desabou de joelhos. Acabara de selar seu próprio destino. Suas mentiras o aprisionavam tanto quanto qualquer corrente. Mas a situação começava a se complicar de outras formas. Helena, que ficara e tentava ajudar na reconstrução, desenvolvera amizade improvável com alguns dos ex-escravos, especialmente com Miguel, o jovem que cuidava dos cavalos. Entre eles, crescia algo que transcendia as divisões de antes, um respeito mútuo, talvez algo mais. Isso criou tensões. Alguns ex-escravos não conseguiam aceitar que qualquer membro da família do coronel pudesse ser diferente. Viam a presença de Helena como insulto, como se ela pudesse simplesmente apagar as atrocidades com gestos de bondade. Uma noite, um grupo cercou Helena, ameaçando expulsá-la ou pior. Foi Miguel quem se colocou entre eles, defendendo-a. Ela não escolheu sua família, mas escolheu ficar e tentar reparar. Isso deveria contar. A discussão quase chegou à violência quando Adalberto interveio. "Todos aqui sofremos", disse ele.
Mas se nos tornarmos como eles eram, o que vencemos? A garota não tem culpa dos pecados do pai. Se quiser ficar e trabalhar como todos os outros, tem esse direito. Não todos concordaram, mas respeitaram a palavra de Adalberto. Enquanto isso, a transformação do Coronel Domingos continuava, mas não da forma que Adalberto esperava. Em vez de aprender humildade, o fazendeiro caído estava sendo consumido por ódio cada vez mais profundo. Nos campos, ele murmurava para si mesmo, planejando vingança futura, alimentando fantasias de reversão. Suas costas sangravam menos agora. Calos se formavam. Mas as feridas em sua alma apenas aprofundavam. Sebastião também mudava, mas de forma diferente. O trabalho brutal e a realidade inescapável começavam a quebrar sua arrogância. Numa tarde, trabalhando ao lado de um ex-escravo chamado João, ele finalmente perguntou: "Como vocês suportaram tantos anos assim?" João olhou para ele com expressão indecifrável. "Porque não tínhamos escolha. E porque sabíamos que não éramos o que vocês diziam que éramos. Mantínhamos nossa humanidade aqui dentro." Apontou para o peito, mesmo quando vocês tentavam tirá-la. Sebastião não respondeu, mas algo naquelas palavras ficou com ele. Francisco, por outro lado, estava quebrando de forma completa. Passava noites em silêncio, olhar vazio, apenas existindo. O jovem arrogante que jogava fortunas e ria do sofrimento alheio estava desaparecendo, substituído por casca oca. Dona Mariana raramente falava. Passava os dias rezando compulsivamente, presa em seu próprio mundo de culpa e loucura. 6 meses se tornaram 1 ano. A fazenda prosperava sob a gestão coletiva. Produzia menos que antes, mas o suficiente, e todos comiam melhor, viviam melhor. Pela primeira vez, aquelas terras conheciam algo além de sofrimento. Mas Adalberto não encontrava paz. Todas as noites via Dandara em sonhos. Via Tomás e Luísa. Às vezes, eles sorriam. Outras vezes, pareciam tristes, como se perguntassem: "É isso que você queria? É isso que pedimos?" A vingança estava completa. O coronel e seus filhos viviam agora o que haviam imposto a outros. Mas o vazio no coração de Adalberto continuava. Nenhuma justiça, por mais perfeita, traria de volta quem ele perdera. Uma noite, sentado sozinho sob as estrelas, Adalberto percebeu algo perturbador. Estava se tornando prisioneiro de sua própria vingança, tanto quanto o coronel era prisioneiro de suas consequências. E então chegou a notícia que mudaria tudo novamente. Um mensageiro do Quilombo trouxe informação. As autoridades em Vila Rica estavam se mobilizando. Rumores sobre a fazenda Santa Cruz haviam se espalhado. Uma propriedade onde ex-escravos mandavam e senhores serviam. Isso não podia ser tolerado. Era ameaça à ordem colonial inteira. Um contingente de soldados seria enviado para restaurar a ordem dentro de 2 semanas. Adalberto reuniu o conselho. Todos sabiam o que aquilo significava. Teriam que decidir, lutar e provavelmente morrer, ou fugir e abandonar tudo o que construíram. Mas havia uma terceira opção, uma que ninguém esperava. O coronel Domingos, chamado para a reunião como testemunha da situação que ele mesmo ajudara a criar ao mentir ao capitão Mor, falou pela primeira vez em meses com algo além de ódio. Há uma forma de salvar isso. Todos se voltaram para ele desconfiados. Se eu testemunhar perante as autoridades que vendi a fazenda voluntariamente, que escolhi me retirar da vida pública, que tudo foi legal, eles não terão base para agir. "Por que faria isso?" perguntou Adalberto. "Depois de tudo,
O coronel olhou para as próprias mãos calejadas. Porque aprendi algo neste ano de inferno. Aprendi que era monstro e que monstros não merecem voltar ao que eram. Não era redenção completa, não era perdão, mas era, talvez, o primeiro passo de uma longa jornada. Se você está curioso pelo desfecho dessa história, não esqueça de curtir e ativar o sininho do canal para acompanhar o último capítulo. 2 semanas depois, o contingente de soldados chegou à fazenda Santa Cruz. 20 homens armados, liderados por um oficial direto de Vila Rica, esperando encontrar caos, rebelião, violência. Encontraram algo completamente diferente. A fazenda funcionava em ordem. Campos cultivados, construções em bom estado, pessoas trabalhando em ritmo organizado. E lá estava o Coronel Domingos, magro, marcado pelo trabalho, mas vivo e aparentemente livre. O oficial exigiu explicações. E o coronel, diante de todos, deu seu testemunho. Confirmou que vendera a propriedade para quitar dívidas, que escolhera permanecer como trabalhador comum, que tudo fora feito dentro da legalidade colonial. Tecnicamente, eram mentiras, mas mentiras que protegiam uma verdade maior. O oficial ficou insatisfeito, mas sem evidências de crime ou rebelião violenta, não tinha base para agir. Advertiu que manteria vigilância sobre a propriedade e partiu. Quando os soldados desapareceram no horizonte, todos respiraram aliviados, mas sabiam que a ameaça era apenas adiada. Cedo ou tarde, alguém investigaria mais fundo. Foi Helena quem propôs a solução final. Precisamos tornar isso legal de verdade. Fazer com que a fazenda seja oficialmente uma cooperativa de trabalhadores livres. Era ideia radical demais para 1700, mas não impossível. Havia precedentes vagos em outras partes do Império Português. Com documentação adequada, subornos certos e, principalmente, resultados que beneficiassem a coroa através de impostos, poderia funcionar. Adalberto, com a ajuda de contatos do Quilombo, começou a trabalhar nisso. Levou meses, envolveu viagens, negociações, muito ouro mudando de mãos, mas eventualmente conseguiram algo extraordinário. Reconhecimento oficial como Sociedade Agrícola de Trabalhadores Livres da Santa Cruz. Não era a abolição. A escravidão continuaria existindo por mais de século e meio no Brasil, mas era uma ilha de liberdade em oceano de opressão. Um exemplo impossível que existia mesmo assim. E o Coronel Domingos? Ele permaneceu na fazenda, não como líder, mas como trabalhador. Seus filhos tomaram caminhos diferentes. Francisco, quebrado completamente, eventualmente partiu. Diziam que se tornara mendigo em alguma cidade distante, nunca mais mencionando sua origem. Sebastião ficou. O trabalho e o convívio forçado com aqueles que antes desprezava o transformaram lentamente. Não virou santo. Cicatrizes da alma não curam completamente. Mas aprendeu respeito, aprendeu limites, aprendeu que não era superior a ninguém por nascimento. Helena se casou com Miguel, união que escandalizou as famílias tradicionais, mas que na fazenda era vista como símbolo de nova possibilidade. Tiveram filhos que cresceram em mundo diferente do que qualquer geração anterior conhecera naquelas terras. Dona Mariana nunca se recuperou mentalmente. Passou seus últimos anos em silêncio, presente mas ausente, presa em labirinto de culpa do qual nunca conseguiu escapar. E Adalberto, sua vingança estava completa. O coronel vivera e continuava vivendo as consequências de seus atos. A fazenda transformara-se no oposto do que fora. Dandara estava vingada. Mas Adalberto descobriu algo que não esperava. Vingança não traz paz. Numa tarde, 5 anos após seu retorno, ele visitou os túmulos que mandara construir para Dandara, Tomás e Luísa. Simples, mas dignos, sob uma árvore antiga. Fiz o que prometi, disse ele às pedras silenciosas, mas não me sinto completo. Não me sinto em paz. O vento soprou pelas folhas, e na mente de Adalberto veio memória. Dandara rindo, Tomás correndo pelos campos, Luísa cantando.
Eles não pediam vingança, pediam que fossem lembrados, que seu sofrimento não fosse em vão, que o mundo mudasse. E o mundo mudara, pelo menos ali, naquele pequeno canto de Minas Gerais. A fazenda Santa Cruz tornou-se lenda. Viajantes contavam histórias sobre o lugar impossível, onde ex-escravos governavam e antigos senhores aprendiam humildade. Alguns diziam que era maldição, outros que era milagre. Ambos estavam certos de certa forma. Adalberto viveu mais 30 anos. Viu a fazenda prosperar, viu crianças nascerem livres, viu ex-cativos se tornarem artesãos, comerciantes, professores, viu o impossível se tornar real. No fim de sua vida, sentado na mesma varanda onde o coronel Domingos um dia mandara chicotear crianças, Adalberto refletiu sobre tudo. A vingança fora justa? Talvez. Fora necessária? Provavelmente. Fora suficiente, nunca seria. Mas construíra algo além de vingança. Construíra exemplo. Prova de que outro mundo era possível. De que os de baixo podiam subir não para se tornarem novos opressores, mas para criarem algo diferente. O coronel Domingos morreu aos 72 anos, corpo gasto pelo trabalho que um dia impusera a outros. Em seus últimos momentos, dizem que pediu perdão, não aos homens, pois sabia que perdão não apaga atos, mas a Deus, esperando misericórdia que não merecera dar a outros. Sebastião assumiu humildemente seu lugar no Conselho da Fazenda, votando como todos os outros, sem privilégios. Viveu o resto da vida tentando, através de ações pequenas mas consistentes, compensar os pecados da juventude. E a fazenda sobreviveu por gerações. Eventualmente, com o tempo e pressões externas, voltou a ser propriedade tradicional décadas depois da morte de Adalberto. Mas aqueles que viveram ali naqueles anos nunca esqueceram. Passaram histórias para filhos e netos. A história de Adalberto, de Dandara, de Tomás e Luísa, da fazenda que, por breve momento na história, inverteu a ordem do mundo. E mesmo séculos depois, quando viajantes passam pelas terras que um dia foram Santa Cruz do Ribeirão, alguns dizem sentir algo no ar, uma presença, não de vingança ou ódio, mas de transformação, de possibilidade. Dizem que em noites de lua cheia pode-se ouvir vozes, não em português, mas em línguas africanas antigas, cantos de liberdade, celebrações de vitória impossível. E talvez, apenas talvez, entre essas vozes estejam Dandara, Tomás e Luísa finalmente em paz, sabendo que seu sofrimento não foi esquecido, que gerou mudança, que seu legado foi transformação e não apenas dor. A fazenda onde senhores viraram escravos não foi apenas sobre vingança, foi sobre justiça, sobre provação de que sistemas que parecem eternos podem ser mudados, que os oprimidos podem se libertar, que outro mundo é possível. E essa é a maior lição que as terras vermelhas de Minas Gerais guardam até hoje. Nenhuma corrente é inquebrável, nenhum poder é absoluto e a semente da transformação pode brotar até mesmo no solo mais endurecido pelo sofrimento. O legado de Adalberto não foi apenas vingança contra o coronel Domingos. Foi prova viva de que a humanidade pode prevalecer mesmo nas circunstâncias mais desumanas. Que pessoas tratadas como propriedade podiam se organizar, liderar, criar sociedade justa. Que o impossível era apenas o que ainda não fora tentado. E assim, enquanto o Brasil colonial seguia seu curso cruel por mais de um século, existiu por breve tempo um lugar onde as regras foram invertidas, onde justiça, imperfeita mas real, foi servida, e onde ex-escravos provaram ser tão capazes de governar quanto aqueles que um dia os governaram com punho de ferro. A história termina, mas o legado permanece. Transformação é possível.
sempre. Se essa história te emocionou, deixe seu like e siga o canal para mais histórias incríveis do interior, mistérios e segredos escondidos que só aqui você encontra.